Olá, meu nome é Daniel, sou professor do Departamento de Informática da Universidade Estadual de Maringá e, juntamente com a professora Luciana, iremos abordar nesses dois encontros algumas propostas de utilização de tecnologias de informação e comunicação no ensino de matemática. Essa aqui é a agenda que eu propus para o encontro de hoje. Começarei com uma breve contextualização, falarei sobre o projeto do IPAT-AMAT, como podemos utilizar a plataforma e apresentarei algumas considerações no final. Antes de falar sobre o projeto do IPAT-AMAT, é preciso fazer uma contextualização, isto é, precisamos saber onde estamos e onde queremos chegar. E para isso, eu gostaria de começar falando sobre os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável propostos pela Organização das Nações Unidas, no qual o quarto objetivo fala sobre a educação de qualidade. Então, esse objetivo, ele visa assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. E o que seria a educação de qualidade? Educação de qualidade é aquela que desperta e potencializa as habilidades do ser humano como um todo. É por meio dela que os outros objetivos do desenvolvimento sustentável são alcançados. Por exemplo, com a erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, profissionalização, enfim, é por meio da educação de qualidade que esses objetivos se tornam viáveis. Tá, ok. Isso aí eu tenho uma agenda para 2030, tenho os objetivos bem definidos, então eu gostaria de falar um pouquinho sobre a nossa situação atual. Sabemos onde queremos chegar e seria interessante também saber onde estamos. E para isso, eu separei aqui dois pontos. O primeiro diz respeito ao nível de escolaridade no Brasil, e o segundo ponto fala sobre a qualidade da educação. Nesse gráfico, eu tenho uma pesquisa feita pelo IBGE em 2019, com pessoas com mais de 25 anos, 25 anos ou mais. O que esse gráfico mostra é que aproximadamente 46% das pessoas possuem até um ensino fundamental, e menos de 20%, né, 17,40%, possuem ensino superior completo. Já nesse outro gráfico, ele apresenta o resultado do Brasil no exame de PISA. O PISA é um programa internacional para avaliação dos estudantes e consiste numa prova que contém três tópicos, classificado em três tópicos: leitura, matemática e ciências. E nesse exame, o último exame ocorreu em 2018 e participaram desse exame 78 países. E nesses exames, o Brasil obteve as seguintes notas. Então, 413 pontos em leitura, 384 em matemática e 404 em ciências. Note que matemática, ao longo dos anos, sempre ficou atrás das outras duas áreas, de leitura e ciências. E o que esses dados eles nos mostram? Então, considerando esses dados da avaliação de PISA no ano de 2018, percebe-se que 68,1% dos estudantes brasileiros com 15 anos de idade não possuem um nível básico de matemática. Ou seja, não possuem o mínimo, né, para o exercício pleno da cidadania. E o que significa não possuir o nível básico de matemática? Significa que os alunos são incapazes de resolver questões simples e rotineiras. Além disso, o exame mostra que estamos atrasados em relação aos demais países. Então, se você observar a média dos países pertencentes à OCDE, você vai perceber que a média em matemática é 489, enquanto que o Brasil, em 2018, conseguiu 384 pontos. Então,
Isso nos coloca numa situação bastante desconfortável, porque o Brasil, dos 78 países, ficou classificado entre 69º e 72º. Então, ficamos lá atrás no ranking dos países aí na área de matemática. Bom, isso aí é a fotografia da nossa situação. Então, as pessoas não possuem um bom nível de escolaridade e, em termos de qualidade, também temos diversos desafios aí, diversos problemas. Resolver esses problemas não é o objetivo desse encontro, mas isso aqui serve para você refletir um pouco sobre a situação. Então, por um lado, temos os objetivos bem definidos da educação de qualidade, né? Então, a gente procura atingir esses objetivos, tem a agenda lá de 2030, e aqui nós percebemos que a nossa situação atual, ela está bem distante daquilo que se propõe a se alcançar em 2030. Não é um problema fácil de ser resolvido, existem diversos estudos que buscam formas de resolver esse problema e tentar apresentar para vocês aqui uma solução nesse momento, considerando apenas uma variável, seria uma solução simplista, né? Então, não seria algo muito correto de se fazer, né? Principalmente porque essa é uma área que envolve diversos outros agentes e que depende, né, da coordenação e colaboração entre todos, certo? Então, o que a gente vai apresentar aqui para vocês é uma possibilidade, é uma conversa com quem trabalha na ponta, com quem está em contato direto com os alunos. E a ideia aqui de apresentar, talvez, o uso de tecnologia de informação e comunicação no ensino da matemática, por ser algo que é natural para as novas gerações, né? Então, existe um termo nativo digital que indica as pessoas que já nasceram e que vivenciam o uso de tecnologia de informação no cotidiano, né? Então, isso aí é bastante perceptível. Hoje em dia você vê diversas crianças já manipulando um celular logo nos primeiros anos de vida, e fazem isso com certa maestria ali, né, sem muitas dificuldades. Então, por um lado, você tem crianças que classificam a matemática como algo difícil, do outro lado, você tem crianças usando tecnologia, e a proposta aqui é tentar trazer a tecnologia como uma ferramenta de auxílio ao ensino de matemática. Mostrar uma possibilidade, como que eu posso ensinar matemática usando algo, uma ferramenta, uma linguagem que as crianças entendem e que possuem mais facilidade, né? Então, é você conhecer o, o conjunto de saberes daquela criança para você conseguir introduzir um novo conceito, uma nova abordagem de algo que a princípio era desconhecido para ela, né? Então, como que eu posso fazer essa ponta, essa ligação, por meio de algo que eles possuem certa familiaridade. E aí que entram os projetos envolvendo tecnologia de comunicação e informação e a, a parte do ensino da matemática. Antes de falar sobre o projeto de Pachamama, deixa eu comentar brevemente sobre o nome do projeto. O nome, ele é uma homenagem a Hipátia de Alexandria. Hipátia é considerada a primeira mulher documentada como matemática e ela possuía elevado conhecimento em astronomia, filosofia, religião, poesia e artes. Era bem versada em oratória e retórica. Hipátia viveu no período de aproximadamente 350 a 370 da era cristã e faleceu no ano de 415. Bom, qual que é o propósito do Hipátia Amada? Então, o projeto ele busca responder a seguinte pergunta: como as novas tecnologias podem contribuir para o sucesso escolar na matemática? E essa resposta
é o que motivou aí o desenvolvimento desse projeto. Então, o projeto, ele possui esse logo, né? É um projeto de uma universidade portuguesa, a Universidade de Coimbra, e procura, então, unir esses dois mundos de tecnologia, de comunicação, de informação e comunicação e matemática. Bom, então o que, que é o Ipatchamat? O Ipatchamat nada mais é do que um portal com aplicações centradas no conteúdos de matemática do primeiro ao nono ano. Qual que é o diferencial do Ipatchamat? O Ipatchamat, ele tem como diferencial a qualidade e correção dos conteúdos. Existe a garantia, né, de que aquele conteúdo ele está correto. Então, para os professores, é uma fonte, é uma segurança, né, digamos assim, de que aquele material ele foi revisado, foi pensado, foi planejado para determinados fins ali, né, do ensino de matemática e estão corretos. Bom, eu preciso fazer inscrição para ou pagar alguma coisa para usar o Ipatchamat? Não. Não se você quiser usar apenas como apenas para estudo ou explorar alguns conteúdos, você tem acesso livremente. Se você quiser algumas funcionalidades adicionais, aí sim você vai precisar fazer um cadastro no portal para que você tenha acesso a essas funcionalidades adicionais. E o que, que há de funcionalidade adicional? Existe a possibilidade do professor trabalhar como se fosse uma turma, então ele pode sugerir trabalhos de casa para os alunos, ele pode cadastrar os alunos que fazem parte da sua turma, enfim, ele vai ter diversas funcionalidades ali, né? E vai, de certa forma, poder acompanhar mais de perto o desenvolvimento do aluno, o uso da plataforma, né, pelos alunos que fazem parte da sua turma. Do ponto de vista do aluno, existe o escritório do aluno. O escritório do aluno, ele basicamente compila as informações do uso da plataforma, né, feitas por um determinado aluno. Aqui, eu não coloquei aqui nos slides, mas existe algo que eles chamam de esquilômetro, que é uma forma de você medir o desempenho do aluno, né, conforme as atividades que ele vai desenvolvendo ali na plataforma. E também existe a presença do tutor virtual. O tutor virtual, ele apoia o aluno na compreensão e na resolução de eventuais problemas nos exercícios, estimulando a persistência e apresentando formas de resolução detalhadas quando requerido. Então, essas aqui são algumas características que são adicionais. A gente vai ver que sem a inscrição, você pode acessar determinados conteúdos, mas outros conteúdos eles vão estar bloqueados, né? Vão ser só acessíveis se você tiver inscrito na plataforma. Eu não fiz a inscrição para elaborar essa apresentação, né? Eu não fiz a inscrição no projeto, porque eu não tenho uma turma, eu geralmente não trabalho com turmas do ensino fundamental, né? Então eu não fiz o cadastro no site. Essas informações aqui eu retirei de um artigo que relata a aplicação, né, do uso do Ipatchamat em uma escola aqui no Brasil, e lá tinha alguns detalhes a mais do que eu teria caso eu tivesse feito a inscrição no site, né? Então, essas informações adicionais, esse conteúdo adicional, você só vai ter acesso se você for inscrito. Então, dessa parte aqui, a gente já sabe o que é o projeto, e agora a gente vai usar, vamos ver algumas formas de usar essa plataforma. Então, primeiramente, é preciso que vocês acessem esse endereço aqui, ipatchamat.com, e lá, quando vocês acessarem esse endereço, vocês vão ficar com uma tela parecida com essa daqui, certo? Exatamente essa tela aqui, né? Então, nessa tela inicial, existem três ícones aqui, três botões.
que representam as funcionalidades do portal. O portal de certa forma, bem simples. Essas aqui são as principais funções dele. Aqui embaixo, vocês vão encontrar alguns menus com informações sobre o projeto, contato, como que eu faço inscrição, algumas coisas, algumas informações úteis. Existe a parte de rede social, em que eles divulgam os resultados do site, algumas experiências. Existe a parte de organização de informação e informação sobre como usar a plataforma. Enfim, é nessa parte de baixo aqui que você vai ter essas informações mais administrativas. E nesses 3 ícones que eu falei para vocês, nesses 3 botões aqui, você vai ter a parte mais prática, é a parte que os alunos e talvez os professores vão usar com mais frequência. Então, como eu falei para vocês, eu não estou logado, eu não criei uma conta, mas se você tivesse uma conta no Ipatiamato, você poderia fazer o login aqui nessa parte, né? Eu vou usar aqui como um usuário normal, um usuário comum, todo usuário que não registrado vai ter acesso a esses conteúdos. O primeiro ícone que eu vou indicar aqui é o Quero Jogar. O Quero Jogar, clicando nesse Quero Jogar, você tem alguns jogos. Na verdade, são todos os jogos que a plataforma apresenta. Então, você pode selecionar aqui em jogos por assuntos. Então, tem jogos numéricos, jogos de estratégia, jogos geométricos, jogos de memória. No caso aqui, eu estou mostrando todos os jogos possíveis, né? E você pode filtrar também por idade. Então, existem algumas recomendações aqui para certas recomendações de jogos conforme a idade ali. Você também pode colocar aqui, selecionar algumas competências, né? Então, por exemplo, eu quero que apareça somente jogos de planejamento, jogos de memória, enfim. E aí, quando você clica em filtrar, você vai selecionar aqueles jogos que têm aquelas determinadas características. Eu vou apresentar essa parte de jogos, mas mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre ele, porque eles também vão aparecer nos outros ícones ali, certo? Nessa parte aqui do quero resolver, ela já é um pouco mais direta. Nessa parte do quero resolver, ele te leva a umas questões, né? Umas questões para avaliar o seu conhecimento, certo? Então, existem alguns problemas, você vai selecionar qual a categoria aqui das questões que você quer resolver. Então, nessa apresentação aqui, como o conteúdo é sobre números e operações elementares, né? Então, eu vou selecionar aqui números zero e naturais. Selecionei a categoria. Agora, aqui existe também os tipos de problemas que eu estou interessado em resolver. Então, eu vou selecionar aqui o primeiro ciclo, que é referente aqui a números de 0 a 20, então as questões são focadas, são voltadas ali a, a números menores ali, né? Então, são problemas que são estudados dentro desse tema aí. Então, como que funciona essa parte do quero resolver? Então, como vocês podem ver aqui, isso aqui é mais direto, né? Você tem uma forma de avaliação. A ideia aqui é que tem um enunciado e você vai ter que escrever a sua resposta conforme a pergunta feita no enunciado, né? Então, por exemplo, aqui ele pede-se para escrever os números em ordem crescente. Então, ele tem lá tem 3 números e eu tenho que escrever esses números separados por uma vírgula, certo? Então, aqui é um problema bem simples, né? Então, dentro aqui desse espaço, você vai ter aqui que colocar esses números que apareceram aqui em cima, o 2, o 20 e o 12, em ordem. Então, o primeiro seria em ordem crescente, né? Então, o primeiro seria o 2, o segundo seria o 12, e por fim eu teria o número 20. E aqui
você pode verificar se a sua solução está correta ou não. Então, no caso aqui, beleza, ele está ok. Eu apresentei a resposta correta. Se eu tivesse errado a solução, ele não avançaria, né? Eu não teria essa confirmação de que está ok. E sempre quando você tem uma confirmação de ok, você pode verificar aqui, né? Por que que essa aqui era a ordem crescente, né? Então, repare que ele apresenta isso aqui, os números, né, de diferentes formas para os alunos. Então, aqui no caso, eu tenho aqui o número 2 representado aqui por 2 quadradinhos, o número 12 representado ali por 12 quadradinhos, o número 20 representado por 20 quadradinhos, certo? E aí eu consigo, de alguma forma, visualizar por que aquilo seria a resposta correta. Você pode avançar para a próxima pergunta. Então, as perguntas aqui são variadas, mas vocês vão reparar aqui, né, que algumas dessas perguntas elas são repetidas, isso aí é de propósito, repetidas, eles mudam alguns valores ali, né, mas a estrutura da pergunta acaba sendo a mesma. E a ideia aqui é justamente verificar se o aluno está compreendendo determinado conteúdo. Então, nessa pergunta aqui, escreva o numeral decimal que representa o número 18. Eu vou colocar uma resposta errada aqui, só para vocês verem o que acontece quando a gente escreve algo aqui que não está ok. Então, ele indicou ali que foi um erro. Eu posso tentar corrigir esse negócio aqui, né, o número que eu tinha colocado. Eu vou colocar um outro número errado. Vou tentar de novo. Deu errado. Eu não sei se está saindo o som na apresentação, mas ele tem um sinal sonoro indicando que a resposta está incorreta. Vou colocar um último aqui. Errei 3 vezes. Existem alguns problemas que talvez o aluno trave, que ele não vai conseguir resolver, ele não entendeu aquele conteúdo corretamente. E aí, depois de você errar essas 3 vezes, existe essa opção aqui, que ela explica o que seria a resposta correta aqui, né? No caso aqui seria 18, e aquela representação, como a gente viu no exercício anterior, usando as caixinhas. Pontos positivos desse tipo de questão. O aluno tem uma resposta tem uma forma de verificar a sua resposta, aquilo que ele pensou como sendo a resposta, de uma maneira interativa, né? Então, ele pode tentar ali, ele pensou que a solução tinha determinada resposta, e ele vai ter um feedback imediato se aquilo lá que ele tinha pensado está ok ou não. Pode ocorrer do aluno ficar tentando por tentativa e erro, né? Tipo, não descobriu a resposta correta, foi lá, ficou tentando, e aí cansou, percebeu aqui que ele sempre, depois de 3 erros, ele vai mostrar a resposta correta, e aí talvez ele não se sinta com vontade ali para resolver a questão por si só. Sim, pode acontecer isso aí, né? Mas cabe também ao professor instruir, né? Como que ele pode usar a ferramenta. Então, no sentido de ter essa resposta mais imediata para saber se ele tá no caminho certo ou não, né? Isso aqui é válido, né? Mas com essa ressalva que eu acabei de fazer, né? De você não ficar dependente ali da resposta correta, sabendo que se você errar um certo número de vezes, vai aparecer ali a resposta correta para vocês, certo? Então aqui existem outros, como eu falei para vocês, existem outras questões aqui, à medida em que você vai clicando aqui na setinha ao lado, você vai vendo as questões que são apresentadas e você vai resolvendo aí essas questões. Então, como eu falei para vocês, existem algumas questões que vão acabar se repetindo, que tem um determinado formato, e a ideia aqui é que o aluno
ele está testando seus conhecimentos, ele está, de certa forma, verificando se ele conseguiu absorver um determinado conteúdo de uma maneira interativa, que ele obtenha a resposta de uma forma rápida, certo? Tem esse feedback para saber se aquilo que ele tinha pensado está correto ou não. Então, basicamente, esse aqui é o quero resolver questões. Então, quero resolver questões, ele é direto, certo? Então, tem um banco de questões, são diversos níveis, né? Embora eu falei aqui só sobre números e operações, né? Esse quero resolver questões, como vocês podem ver, são várias categorias, né? Eu só falei de números, mas cada uma dessas categorias aqui, né? Então, eu quero saber sobre frações. Então vai ter lá é, algumas questões relacionadas aqui a frações, certo? Então, cada um desses tópicos, dependendo do nível do aluno, né, em qual nível ele se encontra, existe uma série de questões elaboradas e nesse mesmo estilo aí, em que o aluno pode responder e obter a a solução para o problema, né? Verificar se a solução que ele pensou está correta ou não, certo? O último item que eu gostaria de comentar um pouco aqui é sobre o quero aprender. Esse aqui é o item talvez mais legal dessa plataforma. Basicamente, quando você clica aqui em quero aprender, também existem as categorias aqui que você pode selecionar. Nesse caso, eu vou selecionar aqui números e operações, números naturais e zero. E aqui, dentro dessa categoria números naturais e zero, existem lá números, arredondamentos, adição e subtração, multiplicação e divisão, múltiplos e divisores, potências, enfim. E clicando em alguma dessas categorias, em geral você vai ter 3 colunas aqui, uma referente aos aplicativos, outra referente aos jogos e outra referente ao apoio. O que essas categorias aqui indicam? Em aplicativos, você vai poder explorar um determinado conteúdo com a ajuda de algum tutor. Então, como assim? Não é um tutor real, é um tutor virtual, mas você vai avançando de forma a obter um determinado conhecimento. Então, deixa eu clicar aqui nesse primeiro aqui, a volta dos números, né? Aqui, também vale ressaltar que a página ela está em português de Portugal, então algumas frases podem parecer um pouco estranhas, né? Isso também tem que ser levado em conta, porque a aplicação, né, desse conteúdo, ele envolve a linguagem portuguesa, ela muitas vezes você vai precisar ler uma série de textos e às vezes alguns termos que aparecem em português de Portugal você não tem aquele significado aqui no português brasileiro, né? E aí isso pode ser difícil para quem está usando a plataforma, né? Então não existem poucas adaptações do português de Portugal para o português brasileiro. No final dos slides eu deixo uma referência de um trabalho que foi feito em parceria, usando o Ipachamate aqui no Brasil, né? E nesse trabalho relata-se adaptações de alguns conteúdos. Bom, só voltando então, né? Eu tinha clicado lá em aplicativos, e aqui eu tenho que selecionar qual depois de selecionar qual categoria, né, eu vou entrar aqui então nesse tutorial. Aqui já vale destacar aqui que apareceu o cadeadinho aqui, né? Então esse cadeadinho aqui indica que eu vou ter acesso a determinados conteúdos, mas ele vai estar limitado. Então, por exemplo, a partir do quadro 24, eu não vou ter mais acesso. Para ter acesso ao quadro 24, eu teria que ter uma conta logada, né? Então, se você quiser logar, tudo bem, você loga lá, se você tiver, né, essa sua inscrição no portal, você pode logar, e aí você tem o conteúdo liberado. Nesse caso aqui, eu vou só apresentar para vocês sem logar. Nessa parte aqui,
como eu falei para vocês, ele serve como um guia para o aluno. O aluno, basicamente, tem acesso a esse conteúdo e ele vai avançando aí nesses quadros, certo? Então, aqui indica o botãozinho para seguir para o próximo quadro, né? Mas a ideia aqui é que o aluno execute as atividades previstas em cada um dos quadros. Dentro desse quadro, existe uma opção aqui para você rabiscar, então, de repente, você quer escrever alguma coisa, né? E apagar, né? São duas opções, talvez você esteja interessado em fazer alguma continha, sei lá, é um rascunho que você está ops, tentando fazer, né? E aí você pode usar essas duas ferramentas aqui. Aqui você tem um botão de informação. Informação, ela é bastante útil porque, em geral, você tem o jogo, uma das dificuldades que eu vejo assim no uso da plataforma é que se você tentar simplesmente, eu quero só ir clicando aqui sem pensar muito o que, que tem que ser feito, você não vai entender o propósito da atividade. E a ideia aqui é que toda atividade, jogo, ela tem uma explicaçãozinha de como que funciona, quais são as regras daquela determinada aplicação, né? E aqui, basicamente, ele fala assim, né, que eu tenho ali as opções de gerar novos dados, tem a opção aqui de verificar a resposta, corrige a resposta, né? Então, essa é a mesma esqueminha lá do quero quero responder, não era quero responder, quero aquela segunda opção que eu apresentei para vocês, o segundo botão principal da página, né? É, tem aqui a sala de ver sala de troféus e desempenho individual. Esse item aqui também é só disponível quando você tem uma inscrição, né? Então, quando você está registrado na plataforma, você consegue gravar ali as suas pontuações, né? Então, no caso aqui, a gente não vai ter essa possibilidade. Ativar corta e cola, né? Então, copia e cola um objeto, deve-se escolher o objeto e clicar onde queres colocar. E o mousezinho aqui indica que os objetos podem ser arrastados ou obter informação adicional, certo? Então, aqui tem algumas informaçõezinhas. Se você clicar aqui no fechar, né? Ele fecha a telinha de informações, e aqui tem a instrução aqui para a execução da atividade. Então, nessa execução da atividade, como eu falei para vocês, ela tem um textinho indicando o que tem que ser feito. Então, vamos contar quantos carrinhos vão aparecer? Eu começo a contar e tu continuas. Quando aparecer o último, eu digo o número. Se eu acertar, clicas no botão verde. Se errar, clicas no vermelho. Está pronto? E aí você dá o começar, certo? Então, aqui ele está fazendo a contagem. Chega um momento em que ele para de contar, né? Para de falar verbalmente a contagem. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Era para ser 12, ele falou 14. Então, nesse momento, o aluno tem que responder se a contagem que ele fez está correta ou se está incorreta. Então, nesse caso aqui, está incorreto. Aí, beleza, eu acertei, vamos para a próxima. Ah, quantos são? Conta e depois clica no número. Então, são três pássaros aqui, certo? Nota que eu poderia, tem essa opção aqui de você mudar o exemplo, né, como foi dito ali nas instruções. Isso aqui é interessante, né? Então, você pode verificar se o aluno consegue realmente entendeu, né, quantos elementos tem e se ele consegue responder corretamente. Então, nesse caso aqui, 2, 4, 6, tem 6 elementos, ok, vai para o próximo. Tem algumas coisas que eles não são para você responder, eles são apenas
umas historinhas, né? Então, por exemplo, aqui a Hipátia levou para a escola um cesto com cãezinhos, para distribuir pelos amigos que os quiserem. Quantos cãezinhos levou a Hipátia para a escola? Então, aqui nesse caso, tem a pergunta, né? É, você tem a opção de escutar, né? Então, você não precisa, talvez se algum aluno tenha dificuldade de ler, né? Tem essa opção aqui de fazer a leitura daquela frase, só que aqui também vale destacar, né? Ele está no sotaque português, então talvez seja um pouco estranho para os alunos, mas basicamente você pode escutar, né, a pergunta. E a ideia aqui é que o aluno conte, né? Então, a princípio está escondida a resposta, mas você sabe aqui que tem 5 cãezinhos. Aí na hora que ele avança, vai aparecer um outro desenrolar dessa historinha aqui, né? Então, o Felipe ficou com um cãozinho cinzento. Quantos cãezinhos ficaram no cesto? Então, se ele tirou um, tinha 5, ficam 4. A Joana levou o cãozinho bege. Então, no cesto ficaram 3 cãezinhos. A Rosa quis um cãozinho cinzento e o Rui levou o castanho. E agora, quantos cãezinhos tem o cesto? Bom, só sobrou um, né? O professor levou o que sobrou. O cesto ficou sem cãezinhos. Então, agora o cesto tem 0 cãezinhos, né? Então, repare que existem diversas atividades que você pode acompanhar, né? Que você, o aluno, né, pode acompanhar. E à medida em que ele vai avançando, ele vai desenvolvendo determinadas habilidades. Então, no caso aqui, a gente estava trabalhando com contagem e apareceu em diversos contextos diferentes. Então, existem algumas coisas em que você vai ter interação, existem outras coisas que ele vai apresentar o conceito para você, que ele vai explicar se a tua resposta estava certa ou não estava ok, né? E tudo isso aí é feito de uma forma interativa. Tá? Então, aqui existem várias atividades, eu não vou ser tão exaustivo com essas atividades aqui, né? Eu recomendo que vocês deem uma olhada com calma nas atividades. E, basicamente, algumas dessas aplicações que eu mostrei para vocês, elas têm aplicativo na Play Store, né? Se você tiver o dispositivo Android, e o aluno poderia baixar esses aplicativos, ou no caso aqui, como eu fiz, né, usar no próprio navegador, certo? Tem também uma parte de jogos, né? Então eu quero mostrar rapidinho para vocês aqui essa parte dos jogos, que também é uma parte muito caprichada aqui sobre esse portal aqui, né, do Ipachamá. Então, os jogos, existem formas de você jogar ali alguma coisa sem ter toda essa parte de conteúdo, né? Então, só fazendo uma diferenciação aqui dessas abas, né? Nos aplicativos, você, em geral, tem uma parte mais fundamental, ali, uma parte mais de descrição do problema, de uso de algum conceito, e aqui nos jogos você vai estar, em geral, aplicando. Então, por exemplo, imagine que eu estou interessado aqui no jogo da adição. Então, eu clico lá em jogo da adição, ele vai é, ele vai ter ali uma informação, né? É sempre importante você ler as informações, porque às vezes nem sempre é claro, né, o que o jogo, qual que é o objetivo do jogo, né? Então, nessa parte aqui das informações, ela vai instruir ali o que precisa ser feito. Então, esse jogo é dirigido a alunos com menos de 10 anos, então sub-10. O objetivo é eliminar todos os números existentes no quadrado. Em cada passo, clica em 2 números que, usando adição,
permitam obter o resultado indicado. Os quadrados onde surge uma estrela associada a um número, então, por exemplo, aqui o 8, uma estrelinha com 8, né? Quando assinalados, dão direito a uma bonificação, 50 vezes esse número. O número que surge na estrela indica o número de jogadas em que a estrela fica disponível. Diverte-te aprendendo. Então, esse aqui são as instruções. Aqui eu tenho a parte do troféu. Se você tiver uma turma, né, você pode verificar, né, o desempenho da turma. Como eu falei, essas opções aqui, elas estão disponíveis apenas para pessoas que estão registradas na plataforma, certo? Aqui tem mais algumas informações, né? Então, por exemplo, esse jogo aqui ele está disponível na Play Store para o Android, tem lá a página do Facebook do jogo, tem lá parte da web, que é o próprio site da Pachamate, né? Enfim, tem algumas opções aqui. E, em geral, o que o pessoal vai tentar fazer é jogar, certo? Então, em alguns casos, eles vão tentar ler as instruções aqui, antes de jogar, e outras ou só vão tentar descobrir o que o jogo faz na hora, certo? E, clicando aqui em jogar, então tem as duas opções lá. Eu quero trabalhar com números naturais ou quero trabalhar com inteiros. Eu, no caso, vou selecionar os números naturais aqui, por ser mais fácil. E aqui a ideia é a seguinte, né? Então, como a gente já viu lá nas instruções, eu tenho aqui a minha quantidade de pontos, eu tenho que ter o resultado 4, tenho que ver uma adição que soma 4. E aqui eu tenho tempo para responder. Então, no caso, eu respondi corretamente, era o 4, somei 2 mais 2, dentro do tempo ali de 20 segundos que eu tinha. Aqui, novamente, eu tenho lá o 9, então eu vou somar aqui, por exemplo, o 4 e o 5, deu 9. Tenho que formar um resultado 6, eu tenho que somar o 6, eu vou somar aqui, sei lá, o 5 e 1. Existem várias formas de você somar, desde que aquela soma esteja correta, ok, ele vai aceitar, né? Então, eu tenho 9. Como é que eu somo 9? Eu vou somar esse 9 com esse 0 aqui. Ok, beleza. O que acontece se eu errar? Por exemplo, tem que dar 10, eu tirei 16. Ele vai dar um sinal sonoro ali para mim, indicando que a soma não está correta. Então, basicamente, o jogo ele vai terminar quando você conseguir completar aqui todo o quadro, né? Então, nesse sentido, né, eu vou fazendo aqui as somas. A hora que eu terminar, ele vai indicar a minha pontuação, e dependendo dessa pontuação, eu poderia estar dentre os melhores colocados ou não, né? Então, esse ranking aí, se você tiver registrado, você pode, de certa forma, ter uma competição saudável ali dentro da sua turma, tentando incentivar os alunos, né, para que eles consigam a maior pontuação possível, certo? E note que talvez esse tempo aqui, né, 20 segundos, tudo bem, para quem já conhece as operações, tranquilo, vai fazer rapidinho, mas para quem não conhece muito as operações e os números, né, isso aqui acaba se tornando um pouco desafiador, né? Então, a ideia aqui é que, à medida em que o aluno brinca, ele consegue exercitar essas operações com números, né? Então, basicamente, esse aqui é o joguinho de números. Existem diversos outros joguinhos ali, né? E cada um procura procura é, procura trabalhar algum conceito, certo? Uh, tá. O que mais que a gente tem aqui dentro desse espaço de números e operações? Eu falei para vocês, então, sobre os aplicativos, os jogos e o material de apoio. O material de apoio também é bem interessante, porque muitas vezes o professor ele
quer elaborar uma aula e às vezes ele pensa em, como é que eu posso abordar determinado conteúdo? E esse material de apoio, em geral, ele sugere algumas atividades que podem ser feitas com os alunos em sala de aula. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui só em uma, só para mostrar o que tem dentro aqui. Então, basicamente, tem uma descrição da atividade. Aqui é uma atividade de dominó para 6. A ideia aqui é você trabalhar esse conceito também de números, de soma de números ali de 0 a 6, no formato de dominó. E a ideia é que você tem que encaixar as pecinhas de forma que as pontas, né, das pecinhas que você vai colocar, elas somem o valor 6. E aqui tem toda a descrição das instruções, de qual que é o objetivo, qual que é o número de jogadores, como que funciona o jogo, enfim. E aí tem lá as peças que você poderia imprimir e trabalhar com esse conteúdo aqui em sala de aula com os alunos, né? Jogar com os alunos em sala de aula. Enfim, existem vários conteúdos. O legal desse portal, como eu falei para vocês, é que esses conteúdos, eles são conteúdos de qualidade, os jogos são todos muito bem feitos e estão corretos, né? Então, você pode acessar esse material foi desenvolvido por professores, foi pensado, planejado e com correção ali do conteúdo, né? Então, é um recurso muito bacana para você usar nas suas aulas e com seus alunos, certo? Então, basicamente, essa aqui é a visão geral da plataforma do Ipachamata. Bom, então, por fim, quais são as considerações finais aí sobre essa parte de TI, né? Então, essa aqui, na verdade, não são bem umas considerações finais, umas considerações gerais, digamos assim, né? Eu separei aqui alguns pontos para reflexão e discussão, porque não são pontos assim que isso aqui é a verdade, né? Então, são pontos que é, buscam pensar um pouquinho ali sobre a questão de viabilidade, né? Então, por exemplo, um dos pontos aqui que eu separei é a questão da infraestrutura. Infraestrutura é um problema que muitas vezes foge do que nós conseguimos fazer como professores, né? Então, muitas vezes envolve questões políticas, envolve parte de planejamento, envolve uma série de questões aí, e com certeza a infraestrutura deveria ser levada em conta na adoção aí de um projeto como o Ipachamate, né? Então, por exemplo, será que as escolas têm laboratórios de informática que eu posso usar com os meus alunos para acesso ao portal? Será que os alunos têm acesso a ferramentas de tecnologia de informação e comunicação? E os professores? Será que os professores têm acesso? Hoje em dia, bem, eu acho bem comum, né, que os alunos tenham acesso ao material disponível no Ipachamate, né? Porque basicamente o que você precisaria para ter acesso a esse material? Ter a parte de internet, né? Você ter uma rede disponível para você acessar o site e um celular, né? Então, é claro que talvez em algumas situações a escola deveria fornecer esse material, né? Então, em algumas famílias que não têm recursos assim próprios, né? O uso desses materiais poderiam ser fornecidos pela escola. A abordagem, ela envolve um aprendizado ativo. Então, ela, de certa forma, ela muda a forma como, como a sala de aula ela é encarada, né? Então, ao invés de você ter o método tradicional,
em que o professor ali ele é o detentor do conhecimento e apresenta uma aula mais expositiva, nesse tipo de abordagem, o professor ele comporta-se como um mediador. Então, ele vai apresentar a ferramenta para os alunos, vai indicar como usar determinadas ferramentas, em geral, ele vai instruir o aluno sobre essa questão de como que ele pode fazer uso daquele material. Mas o aprendizado em si, ele é feito pelo aluno, né? O aluno, ele aprende por si próprio, certo? Então, ele tem uma autorregulação da aprendizagem. Ele vai ter o ritmo dele, o ritmo de aprendizado dele, ele vai tentar fazer os exercícios propostos pelo professor, né? Os jogos, vai jogar ali aqueles jogos que foram indicados pelo professor, e de certa forma, o professor tem essas ferramentas, quando ele faz o cadastro, para verificar se o aluno, como que está sendo o desempenho do aluno em determinados conceitos, né? Então, por exemplo, se o aluno ele está conseguindo completar determinados jogos que abordam determinados conteúdos, então, ok, aquele aluno assimilou aquilo, aquilo que estava sendo proposto. Note que essa abordagem, né, de aprendizado ativo, ela muda um pouco a forma como as coisas são geralmente feitas, né? Em geral, o professor tem bem definido lá o conteúdo que ele pretende abordar em uma determinada aula, e, de certa forma, a aplicação dessa metodologia envolve uma adaptação, né, nesse conteúdo, né? Então, ele não obrigatoriamente ele pode só usar ele tem que usar apenas o Ipachamate, né? Ele poderia ter a sua aula planejada com conteúdo, mas usar esse portal aí para reforçar o aprendizado em determinados tópicos. Tem um outro ponto que eu separei ali, que diz respeito às limitações das tecnologias de informação e comunicação. Essas limitações, elas estão presentes, assim como eu posso usar as tecnologias de informação e comunicação, fazer um bom uso dessas tecnologias, né, eu posso fazer um mau uso, e isso aí tem que ser, de certa forma, identificado também, né. Então, por exemplo, no caso aqui, eu estou incentivando que o aluno jogue, né, que o aluno se desenvolva em determinados conteúdos, e para isso ele usa determinados jogos, né? Então, a ideia aqui é que seja direcionado. O objetivo não é que o aluno mexa no celular para fazer o que ele quer. Não. A ideia aqui é que ele use essa ferramenta de tecnologia de informação e comunicação para aprender algo, certo? Então, o fato dele estar usando uma tecnologia de informação e comunicação não significa que ele está livre para fazer o que quiser, né, durante aquele período da aula. Não, você está querendo instruir o aluno para que ele faça bom uso dessas ferramentas, certo? Então, a ideia aqui é justamente não gerar essa dependência do aluno para determinadas tecnologias, né? Então, por exemplo, é comum, provavelmente muitos já presenciaram uma cena complicada em que, sei lá, você compra alguma coisa e a pessoa precisa fazer a soma na calculadora, porque ela não sabe fazer de cabeça aquela determinada soma daquela compra, né? Então, sei lá, você comprou lá dois chocolates no valor de R$ 4, a pessoa precisa colocar 4 mais 4 para saber que aquilo lá é 8 e precisa usar uma calculadora para descobrir que é 8, né? Então, eu acho que esse tipo de dependência de tecnologia é extremamente negativo, né? Então, o objetivo aqui não é criar esses dependentes dessas tecnologias, o objetivo aqui é fazer com que ela use a tecnologia para que ela possa se desenvolver, para que ela possa, de fato, conseguir compreender alguns conteúdos que são fundamentais para o desenvolvimento como ser humano, né?
ela vai ter digamos, essa educação de qualidade, né, que eu tinha falado lá no começo da apresentação, né? Então, ela vai receber essa formação para que ela consiga desempenhar ali o seu papel na sociedade, que ela consiga se desenvolver plenamente, certo? E um outro ponto interessante, né, que eu também destaco aqui, é a questão do ensino híbrido. Essas tecnologias, esse uso da tecnologia de informação e comunicação no ensino, ela não é algo novo, já era algo que estava em evidência antes da pandemia, potencializou com a pandemia, porque fomos obrigados a usar tecnologia de informação e comunicação nesse período, e é algo que eu acredito fortemente que vai continuar em evidência pós-pandemia. Essa parte de tecnologia, ela deve ser vista como um aliado, né? Então, a gente, como eu falei anteriormente, ela não é boa nem má, tudo depende do uso que eu posso fazer dela. E aí, nesse sentido, cabe a nós, professores, conseguirmos tirar o melhor proveito possível das tecnologias. Um outro ponto importante diz respeito à capacitação de professores e alunos, né? Então, embora os alunos, como eu havia comentado, possuem uma certa facilidade com tecnologias, para os professores nem sempre isso aí é fácil, porque boa parte dos professores nasceram antes, talvez, de 83, e isso aí, às vezes, determinados professores não têm essa facilidade com tecnologia como esses nativos digitais possuem, certo? Então, e aí envolve esse processo de capacitação, né? Então, como é que eu posso, talvez, capacitar aqueles professores que possuem algumas dificuldades com o uso de tecnologia para que eles possam incorporar essas tecnologias em suas aulas. E destaco aqui que é importante esse papel, né, de inclusão, né, porque a linguagem que os jovens entendem, ela é mais próxima dessa linguagem da tecnologia, né? Então, às vezes o professor, quando ele explica um determinado conteúdo, dependendo da maneira como ele explica, esse conteúdo ele acaba sendo não sendo compreendido pelos alunos, né? Então, porque a linguagem que ele está usando talvez não seja a mais adequada. Então, para você conseguir se comunicar com outra pessoa, né? Você precisa usar a linguagem que aquela outra pessoa domina, que aquela pessoa compreende, né? Então, nesse sentido, é importante essa capacitação e formação, né? Então, por exemplo, no site do Ipachamate tem a formação ali tem os cursos de formação de como que você poderia usar a plataforma nas suas aulas, certo? E relatos, né? Tem muitos artigos que relatam como que foi a experiência com o uso da plataforma, em quais tópicos eles aplicaram, qual foi a percepção dos alunos, o que eles acharam, foi possível verificar se os alunos conseguiram assimilar determinados conteúdos, enfim. E o último item que eu coloquei aqui, né, gostaria de destacar que é possível, né? Então, eu acho que só o fato de vocês estarem assistindo aqui uma aula que fala sobre o uso de tecnologias de informação e comunicação dentro desse contexto de números de operações, né, indicam uma predisposição para tentar melhorar aquilo que vocês atualmente fazem, né? Então, a maneira como vocês ensinam, né? Isso aí, eu acho que é o primeiro passo, né? O primeiro passo é você estar aberto a novas formas de ensino, novas formas de atuação, né? E, e com certeza eu acho que essa abordagem, né, usando
materiais, atividades lúdicas aí, né, como são os jogos, elas são sempre bem aceitas pelos alunos, né? Então, é possível, é preciso esforço para entender a metodologia, mas sim, é possível e existem artigos que relatam o sucesso obtido com essa forma de ensino mais ativa. Bom, essa aqui, aqui eu só deixei uma referência do uso do Ipachamate aqui no Brasil. Eu fiz uma pesquisa no Google, tinha outros relatos de uso, mas esses relatos de uso eles acabaram não sendo um artigo em si mesmo, né? Então, e aqui eu deixei um artigo que, que descreve ali a aplicação, né? Descreve como que eles usaram o Ipachamate, as adaptações e quais foram os resultados com a aplicação aí desse novo método aí para ensino de determinados conteúdos. Bom, acho que o que eu tinha para conversar com vocês era isso. Então, agradeço imensamente aí a participação de todos e fico à disposição para as perguntas.